Todo o ser humano ele conhece um ser criado chamado Satanás, ou seja, um ser criado chamado Lúcifer. Mas na verdade, quem é Lúcifer e quem é Satanás? Querido, quando nós falarmos a respeito de Satanás, nós vamos perceber que Deus criou o anjo chamado Lúcifer. E esse anjo chamado Lúcifer um dia se tornou Satanás. Mas por que isso aconteceu? A Bíblia diz que Satanás foi um anjo criado por Deus. E esse anjo foi criado tão perfeito e tinha poderes surpreendentes, na qual os outros anjos não tinham esse poder. O anjo que é chamado Lúcifer, ele se tornou Satanás. Por quê? Porque o anjo chamado Lúcifer, um dia ele pensou em seu coração em ser como Deus. E acima de tudo, começou a plantar ideias erradas na mente dos outros anjos. E esse anjo Lúcifer, ele começou a criar uma rebelião contra Deus. E na qual nós encontramos, a Bíblia diz no livro de Apocalipse 12, que houve uma batalha no céu. E essa batalha que nós encontramos, como na Bíblia diz, que é a primeira guerra que houve na humanidade, que houve na história. A Bíblia diz que Satanás criou uma guerra no céu, se rebelou contra Deus e não prevaleceu. E ele foi expulso e caiu por terra. E quando caiu por terra, a Bíblia o chamou de demônio, de diabo e Satanás, ou antiga serpente. Ali nós encontramos o diabo. Então, o diabo, ele foi expulso do céu e ele caiu por terra. E quando caiu por terra, a Bíblia diz que ele passou a odiar os seres criados por Deus. Na qual Satanás, ele começou a odiar todas as coisas que Deus criou. Mas acima de tudo, hoje nós iremos falar a respeito de 3 coisas que Satanás mais odeia na sua vida. Você sabia que Satanás odeia 3 coisas que são coisas mais importantes que nós, a cada dia, a cada hora, talvez nós não prestamos atenção? É tudo que nós vamos aprender nesse vídeo aqui. Vou pedir para você poder se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar e não sair desse vídeo do nada. E acima de tudo, me segue também lá no Facebook, WhatsApp, Instagram. E deixarei os links na descrição desse vídeo. Se você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. E não se esqueça mais uma vez de apoiar o canal a chegar até aos 1000 inscritos. Então, a primeira coisa que Satanás mais odeia na vida é a palavra de Deus. Por que Satanás odeia a Bíblia? Satanás odeia a Bíblia porque ele sabe que a Bíblia é um livro sagrado. A Bíblia são as palavras diretas do nosso Criador. E a Bíblia é um livro que escreve Satanás, o qual ele é rebelde. E acima de tudo, o qual ele é mau. E acima de tudo, a Bíblia descreve a toda a verdade sobre Satanás. E a Bíblia expõe Satanás. A Bíblia o desnuda. E acima de tudo, a Bíblia o revela na totalidade. Por essa razão que Satanás odeia a Bíblia. Se você for a ver o livro de Mateus 4, a Bíblia diz o seguinte, que Satanás, quando foi tentar a Jesus, ele chegou a Jesus e disse: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus lhe disse que não é somente de pão que viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá vida. E veja o que a Bíblia diz no livro de Salmos. Diz o seguinte: todas as suas palavras são verdadeiras e eternas, e justos são todos os teus juízos. Nós encontramos a palavra de Deus, o salmista, dizendo que a palavra de Deus são eternas e são verdades. E na palavra de Deus nós encontramos toda a verdade. Por mais que Satanás engane as nações, por mais que Satanás engane as pessoas, ele sabe em sua mente que na Bíblia existe toda a verdade. E hoje ele luta para que você e eu não possamos ter tempo de ler e meditar a palavra de Deus. Porque ele sabe que na medida em que nós lermos a palavra de Deus, nós iremos conhecer o quão astuto ele é e, acima de tudo, também nós iremos conhecer quais são as suas artimanhas e como que Satanás manipula as pessoas. Por isso que hoje ele odeia tanto a Bíblia e até que Satanás ele odeia a Bíblia ao ponto de destruí-la. Mas a palavra de Deus diz que a Bíblia é eterna. Por isso que Satanás vai tentar fazer de tudo para destruir a Bíblia, mas não vai conseguir. Porque a palavra de Deus é o livro sagrado, é o livro que Deus protege a cada momento, a cada hora, a cada instante. O livro de 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e por isso é útil para falar sobre a verdade, para repreender os pecadores, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira certa de viver. E fazendo o uso dessa escritura, porque o servo de Deus ficará capacitado e bem preparado para fazer todo tipo de boa obra. Aqui nós encontramos a Bíblia dizendo que se o servo de Deus ler a palavra de Deus, orar e, acima de tudo, meditar nela dia e noite, a Bíblia diz que o servo de Deus será capacitado e ele será prontificado para fazer toda a obra. E, acima de tudo, ele terá como vencer
o diabo. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, estamos a falar com Deus. E Deus vai nos aconselhando de como nós podemos vencer as nossas fraquezas, de como que nós possamos vencer Satanás, como que nós possamos fugir de todas as armaduras e todas as artimanhas de Satanás. Por essa razão, Satanás odeia tanto a Bíblia, na qual ele até deseja com que a Bíblia ela seja destruída. Mas Deus está sempre lá para proteger a sua palavra. E a palavra de Deus ela é verdade. E diz a Bíblia que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Deus inspirou os homens a escrever a Bíblia. Por isso que a Bíblia ela não vai ser destruída por nenhuma razão. Porque a Bíblia ela é eterna. E Satanás odeia muito esse livro, porque a Bíblia o expõe. A Bíblia o desnuda e a Bíblia o desmascara. Por isso que a Bíblia ela deve ser lida. Meu querido irmão, eu e você temos que ler sempre a Bíblia para estarmos alerta e para que nós possamos vigiar em todo momento. E a segunda coisa que Satanás mais odeia é o quê? É a igreja. Meu querido irmão, todo aquele ser humano que não vai à igreja, ele está sempre livre para ser atacado e ser tentado por demônios, por Satanás e, acima de tudo, para cair nas suas armaduras. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, no livro de Efésios, diz assim: pois o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e o Cristo é o salvador do corpo. Satanás odeia tanto a igreja que ela até quer que a igreja não exista, mas Deus sempre protege. E a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da esposa, assim como a igreja. Então, a igreja, na palavra, ou seja, na profecia, mulher, significa igreja. E Satanás odeia tanto a igreja. E Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é quem segura a igreja. Cristo é o dono da igreja. Por isso que a igreja é muito importante. Eu e você devemos sempre frequentar a igreja. E sempre devemos frequentar a igreja nos momentos de adoração, nos momentos de culto, para que nós possamos sempre crescer e nos edificar espiritualmente. E Satanás está muito irado com a igreja. Veja o que o livro de Apocalipse 12 diz o seguinte: quando o dragão viu que tinha sido atirado por terra, ele começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz um menino. A palavra mulher em profecia significa igreja. Então o verso ele pode ser lido assim: quando o dragão viu que tinha sido atirado por terra, ele começou a perseguir a igreja que tinha dado à luz um menino. Então a Bíblia diz que Satanás ele está muito irado com a mulher. A mulher quer representar a igreja. Satanás está muito irado com a igreja, porque ele sabe que a igreja é o único meio que o ser humano tem para se conhecer com Jesus e é o único meio que o ser humano tem para se chegar a Deus. Então, Satanás está irado com a igreja. Por isso, Satanás ele tenta fazer de tudo. Por isso que Satanás ele cria muitas distrações para que o ser humano perca o seu tempo, para que o ser humano não vá à igreja. Querido irmão, ir à igreja é muito importante. Por isso que nós devemos ir todo momento, a todas as horas, orar a Deus e frequentarmos a igreja. A igreja é um caminho que nos conduz a Cristo. A igreja é um caminho que nos unifica cada vez mais com o nosso Criador. O dragão ficou furioso com a mulher. Veja o que a Bíblia diz. Diz que Satanás ele ficou muito furioso com a igreja e foi lutar com os restos dos descendentes dela, os quais obedecem os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Satanás odeia a igreja, meu querido irmão. Satanás odeia mais a igreja, porque ele sabe que é na igreja onde que as pessoas são preparadas, que é na igreja onde que as almas são preparadas, que é na igreja onde o homem e mulheres são capacitados a obedecer a Deus. E a Bíblia diz que Satanás está muito furioso com a igreja, e ele na qual ele quer destruir toda a descendência, quer destruir toda a semente. Satanás, quando caiu por terra, ele ficou muito irado com as criaturas de Deus. Satanás ficou muito irado com os seres humanos, porque ele sabe, ele não quer que o ser humano tenha a vida a vida que ele perdeu no céu. Por isso que ele faz de tudo para que nós possamos perder o céu. E a terceira coisa que Satanás mais odeia nesse mundo, nessa vida, é o casamento. Querido, o casamento é algo que Deus criou, é algo que Deus fez. No livro de Gênesis, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor disse, não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer alguém que lhe servirá de companhia e trabalhará com ele. Será alguém igual a ele. Por isso o homem deixará seu pai e a sua mulher e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão um só ser. Ou seja, em outras versões diz que os dois serão uma só carne. A Bíblia diz que Deus uniu homem e mulher para que esses pudessem ter uma vida de alegria, felicidade e paz. E acima de tudo, para que eles pudessem reproduzir e encher a terra.
Mas Satanás, ele não se alegrou com a felicidade de Adão e Eva. Por isso que Satanás fez de tudo para que a Eva pudesse comer da fruta, caísse no pecado e desse seu marido Adão. Na medida em que Adão e Eva comeram da fruta e caíram no pecado, começaram a se desobedecer, começaram a se desentender. Por isso que hoje nós encontramos casais que frequentam todo momento brigas. Tudo isso são coisas que Satanás ele cria nos relacionamentos. São coisas que Satanás não gosta de ver casal feliz. Satanás não gosta de ver casal que se entende. Satanás não gosta de ver casal que oram. Satanás não gosta de ver casal que lê a Bíblia. Por isso Satanás ele odeia muito casal, porque ele sabe que o casamento é algo puro, é algo santificado e algo sagrado com Deus. Por isso Satanás ele sempre faz de tudo para destruir tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que Deus fez de todo o coração, tudo aquilo que Deus fez e abençoou. E veja o que o livro de Hebreus 13:4 diz: o casamento deve ser honrado por todos e todo casamento deve ser mantido puro, porque Deus vai julgar aqueles que são sexualmente imorais e os adúlteros. A Bíblia deixa claro, casamento é algo que Deus criou e deve ser respeitado, deve ser honrado. Mas Satanás não honra casamento. Satanás não respeita casamento. Tudo que Satanás quer é trazer brigas dentro do relacionamento, é trazer consequências no relacionamento. Por isso Satanás ele odeia essas três coisas. Ele sabe que o ser humano, se andar perfeitamente na palavra de Deus, o ser humano ser um homem perfeito, na medida em que ele vai à igreja, e o ser humano ser um ser humano perfeito e se mantém sempre na obediência entre os cônjuges, a Bíblia diz que eles serão perfeitos. Por isso Satanás ele odeia muito essas três coisas. Ele sabe, se o ser humano fazer corretamente essas coisas, Deus vai abençoar. Por isso Satanás ele luta a cada hora, a cada instante, a cada momento, para que nós não possamos ler a Bíblia e, acima de tudo, para que nós não possamos ir à igreja e para que também nós, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, haja sempre briga. Satanás não gosta casal feliz. Satanás não gosta casal perfeito. Satanás não gosta casal que sempre se entende. Por isso que existem várias brigas nos relacionamentos. Tudo isso quem provoca é Satanás. Porém, se você quer vencer todas essas brigas no seu relacionamento, comece a orar. Confie em Deus, entregue tudo a Deus e, acima de tudo, passem cultos familiares. Façam culto familiares e não durma se antes ler a palavra de Deus. E frequente todo momento a igreja. Isso vai te fazer bem e também vai te edificar. Por isso, querido, esse é mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E, acima de tudo, deixar também aquele seu like maravilhoso e ajudar o canal a crescer, a chegar até os 1000 inscritos. E também lembrar a vocês que se chegarmos aos 500 inscritos, nós teremos a nossa primeira live. Então se inscreva já se você não é inscrito e não perca essa live do nada. Falta muito pouco para nós chegarmos aos 500 inscritos. Então ajuda aí a compartilhar a mensagem e também a motivar os outros a se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade possa crescer. Me siga também no Facebook, WhatsApp e Instagram. E os links estarão na descrição desse vídeo. Um forte abraço, que Deus fique contigo, que Deus te abençoe hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo e amém.